Bom dia, Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Nossa Senhora. Bom dia, São José. Bom dia, todos os anjos e santos do céu. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram no purgatório. E um bom dia, cheio da graça de Deus, cheio de santidade para você, irmão. Irmão, hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Ali se encontrava no seu tempo nosso Senhor Jesus Cristo pregando a palavra. E nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 43, nos deixa claro que ele se dirige ao povo e fala assim: vocês ouviram o que foi dito, o que foi pregado para vocês, o que foi ensinado para vocês? Ensinaram para vocês de que é para amar o próximo e odiar o inimigo. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim no versículo 44, de que não, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Irmão, mas aqui o povo deve ter ficado assim, como nós estamos agora. Quem é esse nosso inimigo? E nós sabemos muito bem, sem entrar em estudo profundo, diretamente na nossa vivência, até o momento que nós sabemos, é que o nosso inimigo, o maior inimigo de Deus, que é também o nosso, o maior inimigo do reino de Deus, que é também o nosso, o maior inimigo do reino de Deus, da igreja, o maior inimigo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso, é Satanás, é o diabo. E ele nos ofereceu um pecado, e esse pecado se tornou-se também o maior inimigo dos filhos de Deus, daqueles que vivenciam a sua vida na graça e na santidade de Deus. Então agora nós já estamos sabendo que o maior inimigo nosso é Satanás. Mas quem é Satanás? Satanás é um diabo. Quem é o diabo? O diabo é um espírito aonde mora todos os pecados que se possa imaginar. Vejam bem, e nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que é para nós amar este inimigo. Meu irmão, nós sabemos, né, você também sabe, que como vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 45, ali vai nos dizer uma coisa assim, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Ali vai dizer assim: assim vocês, se amarem o inimigo, se tornarão filhos do Pai. E ainda vai dizer assim: se vocês amarem o inimigo, no versículo 48, vai nos dizer assim, vai dizer assim no versículo 48, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Meu irmão, com esta palavra, nosso Senhor Jesus Cristo está nos chamando para nós ser filho. Está nos chamando para ser perfeito. Irmão, quando nós recebemos o sacramento do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, perfeito é ser perfeito. Uma pessoa aqui na terra como nós, fica difícil de ser perfeito. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós ser perfeito. Então, o que é que nós entendemos? O que é ser perfeito? Ser perfeito é estar na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, estar na comunhão com a igreja, estar na comunhão com a palavra de Deus, vivenciando o nosso tempo aqui na terra. Isso é ser perfeito. Por quê, irmão? Ser filho e ser perfeito, ser um cristão que ama
até o seu inimigo, isso quer dizer que ele é um ser que ele não pratica o mal. Tudo o que ele faz é no sentido de fazer o bem, de dar o melhor. Mas, irmãos, o que é que nós temos de melhor? O que é que um filho de Deus, uma pessoa que vive na perfeição, na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que ele tem de melhor? Melhor é Deus. O que ele tem de melhor é Deus. O que ele tem de melhor é o sacramento, aquele alimento recebido da igreja. Todos os nossos sacramentos, um por um, né? O batismo, né? A primeira comunhão, o crisma, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacramento da confissão, não é verdade? Então, é o melhor que nós temos, nós precisamos dar este melhor até para o inimigo. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos muito bem que uma das coisas que Satanás não pode fazer, ele não faz, é amar. A outra coisa que nós sabemos que Satanás não tem, tanto é o amor, como também é o bem, fazer o bem. Então, se nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que é para nós amar esse inimigo, então sabe o que é que nós vai fazer? Sabe o que é que nós temos que fazer? É obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Obedecer nesses dois pedidos. Amar o inimigo e rezar por ele, exatamente no momento que ele nos persegue. Porque sabendo que Satanás é o nosso inimigo, que o diabo é nosso inimigo, e que o pecado é nosso inimigo, sabe o que é que nós temos que dar para ele? Dar a Deus. Porque nós não podemos dar a ele a mesma medida que ele nos dá, a maldade. Nós temos que dar para ele Deus. Nós temos que dar para ele os sacramentos. Sabe por quê? Porque quando aquele nosso irmão está tomado por esse inimigo, quando nós dá Deus para esse inimigo, o que vai acontecer? Este irmão corre um risco muito grande de se converter, graças a Deus. Mas também graças a Deus, porque quando você dá a o bem, dá o melhor de tudo que é Deus para esse inimigo, aquele irmão vai se converter. Aos poucos você vai conscientizando ele, vai compreendendo, ele vai se converter. Quando ele se converte, Satanás e o pecado se afasta desta pessoa, deste irmão, se afasta de nós. Por quê? Porque ele não quer Deus, porque ele não quer oração, porque ele não quer o bem. O alimento de Satanás é o mal. O alimento de Satanás é a falta da presença de Deus. Ele rejeitou Deus para sempre. Então, ele não querendo Deus, mas nós cristãos agindo com bondade, agindo com o melhor, dando, tanto nós afastamos Satanás do irmão e de nós também, como também afastamos, destruímos o pecado, porque eles não querem Deus. Mas aquele irmão, ao se converter, vai receber o melhor, vai receber Deus, vai receber a igreja, vai receber o sacramento. Quantas as vezes que nós conseguimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, conscientizando pessoas que não são casadas, que vivem juntos, se casaram, conscientizando pessoas que não eram batizadas, se batizar e se preparar para os outros sacramentos e chegar ao ponto do sacramento da confissão e passar a receber o corpo e o sangue e a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas as vezes com esta ação de dar Deus, dar o melhor para essa pessoa, nós conseguimos tirar pessoas do vício, das bebidas, das drogas, das prostituições, tirar eles dos caminhos que eles caminhavam, onde eles chegavam, que só existia pecado. Quando nós conseguimos fazer isso como um filho de Deus, assinar a perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos dando o melhor que é Deus. Nós estamos dando à igreja o sacramento para Ele.
E com isso ele também vai se levantar com o poder do Espírito Santo de Deus e vai ter força para expulsar Satanás. E não precisa nem expulsar, irmão, porque no momento que você recebe Deus, no momento que você passa a vivenciar a sua vida na comunhão com Deus, Satanás se retira de você porque ele não quer Deus. O pecado se afasta de você porque também o pecado não suporta Deus. Mas para ser esse tipo de pessoa, irmão, nós precisamos ser uma pessoa consistente. Nós precisamos ser amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter uma vida alimentada na graça e na santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus vem nos dizer, vem nos dar essa informação em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando nós olhamos para uma pessoa, para só o seu corpo, o seu modo de falar, o seu modo de olhar, nós já presenciamos ali o que tem naquela pessoa, se tem a presença do Espírito Santo, se tem uma morada ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou não. Porque muitas das vezes nós passamos a ver pessoas com o corpo cheio de pecado. A própria presença do corpo já mostra. Fica claro e provado e documentado que mesmo estando na igreja, muitas pessoas ainda não estão na luz deste sacramento, ainda não estão na luz da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, nós, os filhos de Deus, eu preciso dar Deus para essa pessoa, porque quando eu dou Deus para essa pessoa, quando eu dou aquilo que eu tenho, Deus, a graça de Deus, a santidade de Deus para essa pessoa se converte, e no momento que ela se converte, Satanás se retira. Mais uma vez frisando, ele se retira porque ele não quer o bem. Se você vive o bem, se você é amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vai estar junto com você, nem Satanás e nem o pecado. Irmãos, quando você está junto com a igreja, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o sacramento, Satanás se retira de você e o pecado também, porque ele não quer Jesus, ele não quer a igreja, ele não quer a presença de Deus, e ele se afasta de você. Mas cabe a nós, irmãos, ser verdadeiros, na igreja. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 15, vai nos dizer que se nós não for verdadeiro, nós somos um falso profeta. No versículo 21, também de Mateus capítulo 7, vai nos dizer que quem faz a vontade de Deus entrará no reino do céu. Se não fizer a vontade de Deus, não vai entrar no reino do céu e nem também leva pessoas para o reino de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, ali vai nos falar, em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, ali vai falar de duas casas, vai falar de dois tipos de cristão. E esse tipo de cristão depende de mim, que estou na presença de Deus, e de você que está na presença de Deus, construir nesta pessoa uma casa. Mas aqui vai falar de duas casas, uma casa feita na areia e uma casa feita na rocha. Nós, para fazer com que este irmão seja uma casa construída na rocha, nós precisamos falar a verdade para ele. Nós precisamos realmente ter misericórdia por ele, amar esta pessoa mesmo estando lotado de pecado. Mas precisamos praticar a justiça e não ser um falso profeta, como diz em Mateus 7,15. Nós precisamos ser verdadeiro, irmão, porque se nós não for verdadeiro, em Mateus capítulo 7, versículo 26, vai dizer que nós somos um insensato. Nós somos uma casa feita de areia. E nós somos insensatos porque nós vamos construir nesse irmão uma casa de areia. Isso quer dizer que este irmão não vai ter sustentação na vida,
mesmo ele estando na igreja, mas se não falar a verdade para ele, ele vai ser um cristão casa de areia. Logo, logo, qualquer coisa o derruba ele. Você entende, irmão? Então, Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículos 7 e 9, ele vai dizer assim para nós, que estamos à frente da palavra de Deus, que fomos chamados pelo Espírito Santo para evangelizar. Evangelizar quer dizer conscientizar as pessoas sobre a presença de Satanás, a presença do pecado e o céu, a presença do inferno e o céu. Conscientizar de que maneira que nós devemos viver aqui na terra, para quando nós partir daqui ir para o céu e não ir para o inferno. Ezequiel capítulo 33, versos 7 e 9, vai dizer assim para mim, que eu preciso ser verdadeiro, vai dizer assim: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Deus. Meu irmão, hoje nós podemos dizer assim: eu te estabeleci como vigia, José Cruz. E você, irmão, que está nesta vida de evangelizar, eu te estabeleci na minha igreja, na igreja hoje de nosso Senhor Jesus Cristo, para você ser um vigia. Vigia de quê, irmão? Vigia de você mesmo e vigia dos irmãos que ainda estão à distância de Deus, não estão na casa do Senhor, ainda estão dominados por esse inimigo que é Satanás, o diabo, o pecado. Vigiai ele, o que? Levando, dando a ele a Deus, dando a ele a santidade e a graça de Deus. Tu deves, olha, vejam bem, ter misericórdia, acolher, mas praticar a justiça. E vai dizer assim, olha: tu deves advertir em meu nome. Quando nós vamos numa pessoa adverti-lo sobre a vivência dele sobre o pecado, nós estamos indo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está mandando nós ir, irmãos. No versículo 8 vai dizer assim: se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não falares, irmãos, vejam bem, advertindo a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer por sua própria culpa, mas eu te pedirei conta da sua morte. O que está nos dizendo assim, irmão? Quando nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que vai morrer, está dizendo assim: se eu mandar você ao ímpio dizer para ele que ele está vivendo uma vida de pecado, se você não falar, ele vai morrer. Mas ele vai morrer pela sua própria culpa, pela sua desobediência. Mas se você não falar, você vai cair no mesmo erros, aqueles pecados daquele irmão que estava com ele. Você, por ser um falso profeta e por não ter falado a verdade para ele, esse pecado vai chegar até você e você vai ter que dar conta deste pecado. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 18, ali vai dizer: se não advertires e se não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele. Está vendo, irmão? Nós vamos ter culpa do pecado do outro irmão, porque nós sabia que ele ia se perder e nós não tivemos a coragem de conscientizá-lo. Irmãos, vejam bem, quem são essas pessoas que nós precisamos conscientizar? Nós vamos ver aqui em 1 de Coríntios, capítulo 6, versos 9. Aqui tem uma lista de pessoas que nós precisamos ir até eles e falar a verdade e não ser um falso profeta. Eu vou ler para você, irmão, aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Aqui está escrito assim, no versículo 9: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se iludam, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos,
nem os bêbados entrarão no reino de Deus, irmão. E esses irmãos aqui, nós precisamos, nós os filhos, nós os que estamos na perfeição, na comunhão com o Senhor, precisamos ir até Ele conscientizá-lo. Nós vamos ver também, irmãos, aqui no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, aqui, irmãos, no verso, deixa eu achar aqui, versos 15, vai dizer aqui também no versículo 15 de Apocalipse capítulo 22, que essas pessoas também aqui, nós precisamos ir até eles, senão nós somos um falso profeta, e vamos também pagar pelo pecado deles, que nós não pecou, mas por ser um falso profeta, nós precisamos ir até eles e falar a verdade. Nós não podemos viver a nossa vida na igreja sem falar do diabo, sem falar do pecado, sem falar a ação de Satanás, porque se nós não falar, ele vai permanecer nesta igreja, e esta igreja, todos os seus filhos vão ser uma casa de areia, não vão ser uma casa na rocha. Casa na rocha é quando nós sabemos de toda a verdade, para poder vivenciar a verdadeira vivência em Deus, ser forte, né? Aqui também vai dizer, ficarão de fora os cães, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O que é isso, irmão? Todos os que amam o pecado, por falta de conscientizar este irmão. Irmão, eu vou me despedir de você com o último versículo da Bíblia Sagrada, o último capítulo e o último versículos. Mas eu ainda quero falar para você, irmão, como é que deve viver um cristão para ir para o céu. Muito bem, nós devemos viver assim, estar tão próximo de nosso Senhor Jesus Cristo e prestando atenção nos seus passos. Aonde nosso Senhor Jesus Cristo colocar o pé, quando Ele tirar, nós colocamos o nosso pé. Quando Ele der outro passo, quando Ele tirar o pé, nós colocamos o nosso pé. Prestando muita atenção para nós não colocar o nosso pé fora aonde nosso Senhor Jesus Cristo colocou o pé. Por quê, irmão? Porque se nós seguirmos os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, colocando os nossos passos no mesmo passo que Ele colocou, os passos do nosso Senhor Jesus Cristo nos leva para o céu. Mas eu vou me despedir de você, irmão, com o último capítulo da Bíblia e o último versículo. E aqui eu me despeço com você, convidando você para uma próxima. E o último versículo, no versículo 21 de Apocalipse capítulo 22 a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meu irmão, o meu nome Não Sou Nada Sendo, a serviço da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmão, que Deus te abençoe grandemente e que dê o reino do céu para toda a sua vida eterna após a nossa vivência aqui na terra. Deus te abençoe grandemente.